Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Qual foi o primeiro sistema? Foi o iPhone com o iOS ou o Android? Por que milhões de pessoas nesse mundo todo, milhões de usuários, preferem o iPhone? Agora, depois da vinheta. Oi pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, o canal de Paulo Prazer e Show. E hoje eu trago um vídeo aqui bem bacana para você. Vamos entender o porquê que milhões de pessoas, milhões de usuários preferem o iPhone ao invés do Android. O Android tem centenas de variantes aí durante o ano. O iPhone apenas lança 3 ou 4 e bomba de vender. No primeiro trimestre de 2022, provavelmente ela já vai voltar ao topo, porque ela sempre está oscilando ali entre primeiro e entre terceiro. Depois que passam 6 meses que já teve o lançamento, a tendência dela é cair um pouquinho, mas também fica muito complicado competir com Xiaomi e com Samsung, que solta mais de 20 variantes no ano. E o iPhone consegue, apenas com 3 ou 4 aparelhos no ano, bombar. E detalhe, não são aparelhos baratos, são aparelhos caros, por sinal, acredito eu, um dos mais caros do mercado. Mas primeiro vamos entender um pouquinho da história, bem básico, bem rápido. A primeira versão do iPhone já embalado com o iOS, isso aqui é uma caixinha do iPhone 6S, tá? Mas representa toda a linha de iPhone do mercado. Foi lançado em 2007. Um ano após, apresentando aqui uma caixinha da Motorola, mas representando o sistema Android, foi lançado o Android. O iOS foi um sistema único para atender apenas o iPhone. O sistema Android, um sistema aberto, onde atende até hoje milhares de fabricantes aí no mundo todo. Agora, por que a Apple arrebenta de vender assim, né? É interessante. E aqui nós vamos, nesse bate-papo, juntos tentar entender que diferencial que tem. Eu tive do iPhone 3G até o iPhone XR, foi o máximo que eu cheguei. E Android eu tive dezenas e dezenas. Eu tenho 52 anos, comecei a ter o meu primeiro celular quando eu tinha aproximadamente 27 anos de idade, que era aquele tijolão ainda. Então já passaram Nokia com o sistema Symbian, um monte de aparelho na minha mão, tá? Gostei do iPhone, também gosto do Android, mas eu não consegui me vincular ao iPhone como milhares e milhões de pessoas se vinculam a ele, que não querem saber de Android de jeito nenhum. Vamos entender passo a passo para a gente tentar descobrir juntos. E você que é usuário do iPhone, deixa aí a sua experiência. Você que é usuário do Android, deixa aí no comentário também a sua experiência. Vamos falar aqui da interface dos aparelhos, do sistema iOS, e vamos falar também do sistema Android. Tá? Vou colocar a foto aí dos dois para vocês verem os ícones, para vocês darem uma olhada. Tá? É claro, na minha opinião, que a interface do iPhone é mais intuitiva, mais fácil de mexer e mais bonita. Tá? O Android vai sempre mais do mesmo, mas não consegue se igualar ao iPhone. Nesse ponto, eu concordo com os fãs da Apple, tá? Inclusive no final desse vídeo aqui eu vou estar falando 7 coisas que os fãs da Apple mais gostam do iPhone, ok? Então eu acho a interface bem bacana, bem legal, bem intuitiva, embora teve um sistema que tinha uma interface bem bacana, que muita gente que vai estar assistindo aqui agora não vai lembrar desse sistema, que é o Windows Phone, que era o Windows OS, né? Ele era bem bonito, ele era bem bacana, comprou a Nokia, depois transformou em Microsoft os aparelhos, que era um sistema único também da Microsoft. Eu achava bem bacana, sinceramente, fiquei triste daquele sistema não ter vingado. Seria até hoje, aí, se tivesse firme e forte, seriam os 3 concorrentes no mercado mais forte, de mais peso. Mas Bill Gates acabou abandonando o projeto, ficou aí acho que alguns anos. Então a interface, eu gosto, eu particularmente voto na interface do iPhone. Eu acho bem mais intuitiva e bem mais fácil de mexer, com menos complexidade. Comparando telas, o iPhone 12 Pro Max, não vou nem falar do 13, tá? Ele vem com uma tela de Super Retina em OLED. E colocando um celular de peso para comparar pau a pau, tem o S21 da Samsung, que ele vem com uma tela dinâmica AMOLED. As duas telas são excepcionais, as duas telas são bonitas, tá? Então eu ficaria no empate técnico aqui em relação a essas telas, tá? Não vejo grandes vantagens entre uma para a outra. Agora tem uma coisa que eu vou falar para vocês, ó, em relação ao designer do aparelho. Eu acho que a Apple perdeu muito com o designer do aparelho, em minha opinião. Comente aí a sua. Eu era fã daqueles modelos da Apple que saía lá
Da linha 3 eu não curtia muito não, mas a linha 4, 4S, a 5, 5S então veio top, 6, 6S, 7, 7 Plus, eu achei o máximo, mas a partir do 8 em diante, já para mim já descaracterizou. Eu estava com um XR recentemente e ele é um aparelho muito largo para pegar na mão, né? Um aparelho muito gordinho, muito largo, ficava meio desproporcional. Não gostei da pegada do aparelho, achei o aparelho muito desproporcional. Já comparando aí o Samsung, ele já é um pouco mais estreito, né? Você tem uma pegada bem melhor, inclusive também até o próprio Motorola G60 que eu estou gravando esse vídeo aqui, também ele é um pouco mais estreito e tem uma pegada bem melhor. Agora, em relação nesse ponto de designer, hoje a Apple para mim já não me interessa, já não me chama atenção, já não me traz uma boa experiência. Até o 7 me trazia uma experiência maravilhosa. Era muito prazeroso pegar, você ter na sua mão ali um iPhone 7 ou um iPhone 7 Plus. Tá? A partir do 8 em diante, na minha opinião, perderam o conceito de designer. Saíram daquele designer refinado que a Apple tinha. Entrou no mais do mesmo, entendeu? Agora, conjunto de câmeras, é difícil fazer um comparativo, tá? Porque nós temos aí variantes de Android, são centenas, mas são poucos que trazem uma experiência de câmeras boas. Né? No Android são poucos. Eu volto a dizer de novo no Motorola Moto G60. Como eu estou repetindo muito dele, tem aqui um review e um unboxing aqui em cima, tá? Para você clicar aí, caso você queira conhecer o aparelho. O Moto G60 foi um dos melhores aparelhos Android que passou aqui na minha mão, que eu gostei bastante da experiência de câmeras dele, seja para vídeo 4K na frontal, na traseira 4K por 60, na frontal 4K por 30 FPS, sei lá, essas linguagens, tem hora que me dá uns brancos nisso aí. Tá, mas o importante é que a experiência que eu tive nesse Motorola, eu estou muito satisfeito, mas nada se compara à experiência do conjunto de câmeras do iPhone. É sem dúvida o melhor que tem no mercado. É um quesito de peso, que pesa bastante, principalmente para quem utiliza recursos de câmera, para quem realmente quer tirar boas fotos. Nós estamos cansados de ver aí pessoas ganhando prêmios e mais prêmios, né, no mundo afora, com fotos tiradas de iPhone. O iPhone é inigualável. Tá? Tem um projeto aí de um filme, parece que o Steven Spielberg vai gravar um filme completo só utilizando o iPhone. Só iPhone, não vai ter aquelas câmeras profissionais, só utilizando o iPhone mesmo para gravar as tomadas, os sets dos filmes. Então por aí você já tira uma ideia. As câmeras do iPhone são imbatíveis, tá? É uma das melhores câmeras hoje que tem no mercado. Então mais um ponto para o iPhone. Outro ponto importante do iPhone, que qualquer um, mesmo usuário de Android, irá concordar comigo, tá? Vai dar o braço a torcer. Eu não sou fanboy da Apple não, tá? Eu estou falando o que é real. Atualização de sistema. A Apple garante no mínimo 5 anos de atualização de sistema. O Android, a maioria dos fabricantes garantem 2 anos de atualização de sistema. Então você compra um Motorola Moto G60, igual eu comprei agora em 2021, eu estou aqui no Android 11, então eu vou ter aí a atualização para o Android 12 e eu vou chegar no máximo ao Android 13. Tá? Já era, aí acabou. Quem compra, por exemplo, um iPhone 13 agora, que é o que lançou, que está a mó moda, está sendo badalado até umas horas, vai vir embalado com o iOS 15, provavelmente vai pegar o iOS, provavelmente não, vai pegar o iOS 16, o 17, o 18 e o 19. E às vezes eles dão até uma colher de chá, não duvido nada pela potência do aparelho chegar além disso ainda. Então, nessa atualização de sistema, a Apple dá lavada no Android. E a atualização de sistema é muito importante, viu, pessoal? Vocês não fazem ideia o quanto é importante. É gostoso, né, quando o desenvolvedor, seja do Android ou do iOS, cria ali um monte de coisas diferentes. Eu não vejo a hora de ter atualização para mim começar a navegar nas mudanças, ver o que foi legal, o que mudou, entendeu? É muito barato, é muito legal. Agora, quanto à velocidade, a velocidade ela é muito relativo em relação ao modelo do aparelho que você tem do iPhone comparado com o modelo do Android. Tá? Quando eu peguei o XR, eu não peguei ele no ano que lançou, eu peguei um ano antes. Tá? Cheguei a ficar uns 6 meses com ele. Mas depois de um tempo de uso, que eu coloco muito aplicativo, etc., ele começou a dar uns travamentos, sim.
Da mesma forma que ocorre de vez em quando de dar uns travamentos no Android, entendeu? Então, o sistema, a rolagem do sistema, claro que uma coisa que dá para se notar bastante no iOS, os aplicativos eles ocupam menos memórias do que um aplicativo, eles são mais otimizados, né, no iOS do que no Android. Tá? Enquanto, exemplo, você tem X aplicativos lá que consumiu no iOS, 15 GB de memória interna, no Android isso aí pula para mais de 20, entendeu? Ou seja, o aplicativo do Android é mais pesado, eles ocupam mais armazenamento interno e também ocupam mais RAM. Então o sistema iOS ele é mais leve, mas ainda assim há alguns engasgos. Então eu não dou ponto para ninguém, deixo como se fosse um empate técnico nesse quesito. Outro fator importante da Apple que eu acho bem legal é o desbloqueio facial. O desbloqueio facial deles é incrível, tá? Você pode ter uma baixa luminosidade que ele vai desbloquear na hora. Já do Android não tem como, tá? O do Android, se você tiver com pouca luminosidade, não desbloqueia. E é comprovado que não é um desbloqueio seguro comparado ao desbloqueio facial da Apple. Agora vamos falar da bateria. A bateria do iPhone, até o iPhone 8 Plus, era aquele mais do mesmo, tá? Você tinha que carregar no mínimo 2 vezes por dia, no mínimo. Aí já tinha celulares Androids que você conseguiria utilizar durante o dia todo tranquilamente. Então, um ponto negativo para a bateria, embora ela melhorou bastante em relação do que era, tá? Mas ainda assim ela toma pau dos principais smartphones com grandes tecnologias Android. Então, para mim, ponto negativo para a Apple na questão de bateria. Mas o que faz a pessoa ser um fã da Apple? O que faz ela gostar tanto da Apple ao ponto de ela não querer nem pensar em Android? Eu, quando pega Android, que eu já tive casos da pessoa falar para mim, Paulo, eu tive Android, mas eu quase dei de presente, comprei o iPhone de novo, eu quis experimentar e a pessoa não se adaptou. Será que é porque ela já começou com iPhone lá atrás e não consegue se acostumar com outro sistema? Ou ela se identificou mais com o aparelho? Porque o aparelho é caro. Tem recursos que não são assim, sabe, já foram no passado, na época do Steve Jobs, quando ele foi pioneiro em criar muitas coisas lá na frente, lá atrás. Entendeu? Então ele já criou muitas coisas bacanas, que era inovação. Tá, mas hoje não tem a competitividade de recursos, tá pau a pau, não tem, sabe, não tem o que, eu não consigo enxergar nada inovador. Para vocês terem uma ideia, o Android já tem câmeras frontal que ela fica por baixo da tela principal, ela fica camuflada ali. Tá? O iPhone não tem esse recurso ainda, não tem porque eles não quiseram, não sei, mas não tem, e mesmo assim continua sendo um aparelho caríssimo. Tá? Só que há pessoas que gostam, que querem, são fãs. Vamos entender aqui, ó, eu até fiz questão de anotar, tá? Alguns pontos que eu fiz uma pesquisa na internet, as coisas que os usuários de iPhone mais curtem e mais gostam. Muitos deles gostam por causa da variedade de cases, porque o iPhone ele tem uma variedade imensa de cases no mercado, que também, por sinal, não são baratos, são cases caros. Outra coisa, eles gostam de conversar com a Siri. Cara, eu nunca falei com a Siri, mal falo com a minha esposa aqui, imagina com a Siri, nunca falei com a Siri e muito menos falei com o Google, mal falo com o Google, tá? Não tenho hábito de comando de voz, mas diz a pesquisa que eles adoram conversar com a Siri. Outro ponto, apps exclusivos, tá? Que dizem que o iPhone tem apps exclusivos que não possui o Android. Mais um outro ponto aqui, a segurança nos apps. Diz que os apps são mais seguros, tá? E além de ser mais seguros, quando se lança um app diferente, sempre chega primeiro no iPhone. Então eles se sentem exclusivos por isso. O menu na interface organizado, aquilo que eu falei lá atrás, o pessoal curte mais aquela organização no sistema, que eu também acho legal. Na tela principal ali para você mexer nos recursos, gaveta, etc. Eu acho bem bacana isso. E mais um, eles gostam do designer do aparelho, coisa que eu também não curti. Eles curtem o designer do aparelho. Tá? Então, quem tem iPhone precisa ter a oportunidade, mesmo que sem compromisso, pegar um aparelho topo de linha aí da Xiaomi e outras marcas aí, da Huawei, para você ver o que é designer. Tá? Igual eu te falei, para mim o designer da Apple era imbatível até o 7 Plus, depois ficou mais do mesmo. Muito ruim de pegar, muito largo, não curti, não gostei.
Tá? Realmente eu não gostei. Então, esse é um dos principais pontos que os usuários da Apple gostam. Paulo, mas não é só isso. Agora, será que tem alguma coisa a ver com o status? Não sei. O que vocês acham? A maçãzinha aparecendo lá, uma parcela sim. Uma parcela sim, porque o iPhone foi o primeiro, veio lá dos Estados Unidos e se criou aquela coisa de celebridades utilizando iPhone, de jogadores de futebol, astros de cinema, pessoas milionárias. Você vai ali no Oriente Médio, aqueles sheiks árabes, sei lá, isso foi se espalhando pelo mundo todo. Eu acredito que uma parcela também se dá pela ostentação, tá? Porque eu não consigo enxergar algo que seja assim, com todo respeito a você que curte iPhone, tá? Mas estou dizendo eu não consigo enxergar algo que seja assim fora do comum em relação a... Tem coisas importantes que eu citei aqui, mas que não me prenderia para ser um fanboy de uma Apple, tá? Isso não me prende, não me prenderia e não me prende, tá? Aí eu tenho, por exemplo, recentemente eu estava conversando com um cliente meu, que ele é um empresário muito bem sucedido, tem um faturamento aí muito alto, tá? Eu até pensei que ele tinha um iPhone, quando ele puxou o celular, que vê aquela capinha que fecha as câmeras, eu falei, já vou até adivinhar o aparelho que você está aí, que está aí na sua mão. Você está com o iPhone 12 Pro Max, é isso? Ele falou, não, é um Galaxy S21. Eu até fiquei espantado, falei, mas por que você não gosta de iPhone? Ele falou, não curto iPhone. Para mim isso aqui é mais prático e me atende tudo o que precisa. Em contrapartida, eu também tenho um colega meu, esse já não é cliente, é um colega meu, ele tem um padrão de vida médio um pouco mais baixo, tá? E ele comprou um iPhone 12 Pro Max, você entendeu? Ele comprou um iPhone 12 Pro Max, ele comprou acho que em 15 parcelas, pagou quase 2 aparelhos, saiu mais de 10 pau o aparelho para ele, 10, 11 mil, uma coisa assim. Comprou em loja de magazine aqui, né? Parcelado no cartão, no carnê, eu não entrei muito em detalhes, mas você vê, então, eu acredito que boa parte do desejo de se ter um iPhone é mais pela ostentação, porque sistema eu não vejo nada de diferente, tá? Se eu tivesse muita grana agora, se eu fosse aqueles criadores de conteúdo que arrebenta, que ganha muito dinheiro, tá? Que ganha milhões aí por mês, que todos nós sabemos que tem, tá? Ainda assim eu não empreenderia. Poderia ter um momento de eu ter um iPhone 13 na mão, se fosse hoje, claro, mas nada me impediria de daqui a pouco sair um lançamento da Samsung, nem tanto, mas saísse eu não curto muito Samsung, a não ser que fosse algo fora do comum, tá? Ou de qualquer outra marca que de repente eu falo, puta, esse cara eu gostei. Eu vou lá e compro ele também e troco, e passo para frente o iPhone 13. Então eu não me agarro a Apple pela ostentação, mas tem muita gente que se agarra pela ostentação. Por exemplo, um iPhone 6S desse daqui, ó, 2021, você acha que compensa comprar um aparelho desse? Novo não tem mais, é quase impossível, é uma missão impossível de encontrar. Você vai encontrar ou vitrine, que também é muito difícil, mas você vai encontrar mais o seminovo, o usadinho, tá? Usadinho aí no mínimo com 1 ano de uso, 1 ano e meio, por aí. Tá? Você vai achar esse aparelho na data de hoje de 500 a 600 reais, tá? Compensa? Ah, tá barato, né? Compensa, né, Paulo? Claro que não. Tá? Eu estou usando ele aqui, sabe para quê, ó? Olha para que eu estou usando ele aqui, ó, para mim poder utilizar o meu microfone de lapela. Está servindo aqui para isso aqui, tá? E ainda assim, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tá plugado a energia. Sabe por quê? A bateria dele não dura 3 horas. Tá? Na realidade de hoje, você com TikTok, assim, se você for ficar 1h30 assistindo o TikTok, vai sobrar 20% de bateria para você. Só para vocês terem ideia. Então não compensa. Só que tem muita gente que ainda compra. Respeito, né? Eu respeito todos os usuários, respeito todos vocês, mas eu queria entender, gente, por que esse desejo tão grande de iPhone? Deixa o seu comentário, me ajuda a entender também, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela participação, um forte abraço e fiquem com Deus.